Fala, meu guerreiro, minha guerreira. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está conosco, iniciando mais uma semanazinha, tá? Onde nós vamos para as nossas aulas, garantir a nossa aprovação, garantir a nossa mudança do futuro. Aqui na sua timeline, seu amigo, sou o professor Silvio Santos de Língua Portuguesa e vamos aqui, continuar nossas aulinhas agora para o Enem. Tá tranquilo? Você que está chegando conosco agora, não esquece, se é a sua primeira vez por aqui, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Já se inscreve lá no nosso canal, Meu Desafio EAD. Caso você queira, ainda não esteja matriculado conosco, aí você se matricula e vai ter acesso à nossa plataforma. Lá você vai encontrar várias pastas dos professores que estão conosco, dentre as quais você vai observar a pasta de língua portuguesa. Lá você vai encontrar todas aquelas apostilas que nós estamos trabalhando aqui. Tá tranquilo? Vem conosco. Se estiver ao vivo, dá um alô lá no nosso chat, interage com a gente que vai ser bem divertido. Tá tranquilo? Sem mais delongas, hoje a gente continua aqueles bisuzinhos, aquelas aulazinhas de boa, tá? Que é para o nosso Enem. Aí tu vem aqui com a gente. Nós vamos iniciar hoje, tá? Morfossintaxe. Nós podemos trabalhar aqui morfossintaxe e suas funções. Tá tranquilo? Morfossintaxe e suas funções. Você vai fazendo suas notações e vem tranquilo aqui pra gente, tá? Lembrando, se você estiver conosco, quiser fazer a interação, faça a interação lá com a gente, interaja conosco, tá? Tô colocando aqui um boa tarde para você verificar aqui no chat onde nós estamos aqui, tá? Morfossintaxe, beleza? Morfossintaxe e suas funções. Quando a gente fala de morfossintaxe, tem que lembrar a seguinte situação, tá? Morfossintaxe é quando nós vamos visualizar, por exemplo, o emprego das palavras. Lembra que nós temos as classes de palavras, substantivo, adjetivo, pronome, conjunção, tá? Quando essas classes de palavras, elas interagem, elas se conectam entre si, aí formam frases, orações e períodos. Quando elas estão estruturadas, elas formam enunciado, nós fazemos o estudo delas através do seu emprego. Tá? Por exemplo, um substantivo, quando ele está dentro do enunciado, ele pode dar origem, tá, ao sujeito da minha oração. Beleza? Se você encontra um advérbio, quando ele está dentro do enunciado, dentro de uma frase, dentro de uma oração ali, ele vai dar origem, por exemplo, a adjuntos adnominais, as nossas orações adverbiais. Tá? Ou seja, a morfossintaxe ela estuda justamente essa relação, o emprego das classes de palavras dentro de um contexto, na sua formação ali de uma frase, oração e período. Quando tu olhas aqui, morfossintaxe, justamente nós temos aqui, nós temos morfo, tá? E nós temos a parte de sintaxe. Tranquilo? Morfologia, certamente tu tens que lembrar, só para relembrar aqui, estrutura, tá? Nós temos aqui estrutura e formação das palavras, estrutura e formação, tá? Nós temos aqui, estrutura e formação. Nós temos aqui, por exemplo, aqui, as nossas o quê? Classes. Nós temos as nossas classes de palavras. Pronto. Nós temos aqui as nossas classes de palavras, tá? Bem direto, bem sucinto aqui para você. Sintaxe, tá? A parte de sintaxe, nós estamos falando o quê? De função. Nós estamos falando o quê? De funções. Nós estamos falando de quê? De funções sintáticas. Nós estamos falando de funções sintáticas. Nós estamos aqui falando, por exemplo, aqui de termos da oração. São os nossos termos da oração, tá, gente? Termos da oração. Certamente você já viu aí, você que está no ensino médio, ou está no ensino médio, nossos termos da oração. Ou seja, sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Lá nós temos uma divisão, termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. O que eu devo saber no Enem é o quê? A identificação desses elementos, tá? Nós temos aqui, portanto, a morfologia, a sintaxe, nós vamos fazer o estudo dessas estruturas aqui. Aí entramos no eixo morfossintaxe e suas funções. Tranquilo? Ei, você já está com a gente? Comenta lá, para a gente chegando.
Vamos lá, para a gente relembrar. Silvio, tu falaste de morfologia, falaste aqui de classes de palavras. Exatamente aqui, ó. Morfologia, nós falamos de quê? De classes de palavras. Estrutura e formação, tranquilo, aquela parte, prefixo, a vogal temática, radical, esses elementos aqui. Vem lá para você relembrar que eu tenho um quadro aqui para gente. Vem lá. Quando nós falamos de morfologia, certamente, em algum momento da sua vida estudantil, da sua vida acadêmica, você já ouviu falar o quê? Das nossas classes, olha aqui, ó. Você já ouviu falar das nossas classes de palavras, tá? Você já ouviu das nossas classes de palavras, tá? As nossas classes de palavras, nós temos as variáveis e invariáveis. Tá tranquilo aqui pra gente. O que é que eu coloco aqui para você? Variável, as variáveis, tá? O que é que eu tenho que lembrar aqui? Se é variável, ela sofre. Se é variável, deixa eu colocar para cá. Se é variável, eu tenho que lembrar que sofre flexão. Sofre flexão, sofre variação. Isso que é uma classe variável. Aí, Silvio, mas o que é essa flexão? O que é essa variação? Nós temos diversas flexões, diversas variações dentro da língua. Quando nós falamos, por exemplo, em flexão de gênero, quando eu falar para você, em se tratando do gênero gramatical, olha aqui, eu estou falando de gênero da gramática, tá? Gênero gramatical, nós temos apenas dois, ou é masculino ou é feminino, tá? O gênero gramatical da gramática, tá, gente? Só temos dois gêneros, ou é masculino ou é feminino, tá? Isso é variação de gênero. Isto é o quê? Flexão de gênero. Quando de repente eu falar para você aqui, ó, flexão de número, variação de número, significa que aquela minha palavra, aquela minha estrutura, ela vai variar ou no singular ou plural. Isso é variação de número, tá? Existe também, por exemplo, uma variação de grau. O que é o grau? Grau normal, grau aumentativo, grau diminutivo. São os graus que nós temos aqui dentro da língua. O verbo, por exemplo, ele apresenta outros tipos de variação. Que tipo de variação? Variação de tempo, presente, passado ou futuro. Variação de gênero. Variação de número, singular ou plural. Variação de pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. As pessoas estarão ali, por exemplo, no singular ou plural. Temos a nossa variação de modo. O que é o modo? Indicativo, subjuntivo, imperativo. Ou seja, a flexão é justamente quando as nossas estruturas, nossas palavras, elas vão o quê? Estar variando dentro de um contexto. Isso daqui é a nossa variação. Aí quando eu falo para você aqui que nós temos classes variáveis, eu tenho aqui substantivo, verbo, pronome, adjetivo, artigo e numeral. Elas sofrem variação. E Silvio, todas sofrem a mesma variação? Não, mas eu tenho que entender que elas sofrem variação. Por exemplo, singular ou plural, por exemplo, algumas, masculino e feminino. Quando eu falar para você aqui, ó, que eu tenho as classes invariáveis, o que é que eu tenho que lembrar aqui, ó? Aqui não sofre o quê? Flexão. Aqui não sofre flexão. A regra é o seguinte, que elas vão apresentar-se somente uma forma. Tá? Normalmente essa variação aqui, ó, as classes não variáveis, a gente não tem aquela relação de singular, plural, masculino e feminino. Algumas vezes a gente pode até encontrar uma variação, por exemplo, de grau, aumentativo, diminutivo, tá? Por exemplo, os advérbios, o advérbio ele está aqui na classe dos invariáveis. A gente não vai ter o advérbio lá, por exemplo, no singular ou no plural, ele apresenta somente uma forma, mas ele tem uma variação ali, por exemplo, de número, tá? Perdão, ali, de grau. Por exemplo, à tarde vou trabalhar. À tarde é advérbio. Aí eu poderia falar aqui, à tardezinha vou trabalhar. Eu tenho uma variação ali quanto ao grau, beleza? Mas a gente vai especificar tudo isso daí. Quando nós falarmos de invariável, a regra é o seguinte, que elas não vão sofrer as variações. Quais variações? De gênero, masculino ou feminino, de número singular ou plural, até mesmo de grau,
normal, aumentativo e diminutivo, tá? Tampouco de modo, de pessoa, tá tranquilo? Não vamos ter as variações. Se tu fores conferir aqui, ó, a quantidade de classes de palavras, nós temos aqui, ó, nós vamos ter aqui, ó, o adjetivo, nós temos o verbo, nós temos pronome, nós temos adjetivo, nós temos artigo, nós temos numeral. Em se tratando aqui das invariáveis, nós temos aqui, ó, advérbio, nós temos aqui, ó, conjunção, tá? Nós temos conjunção, nós temos interjeição, nós temos aqui preposição, tá? Nós temos preposição. Aqui das invariáveis nós temos um mnemônico, tá? Mas eu não vou colocar aqui para efeito de zelo, mas aqui, ó, você pega as iniciais aqui dessas palavras, você pode formar um mnemônico aqui bem de boazinha que vai fazer você relembrar, né? Certamente do passarinho. Não temos o passarinho, o pica-pau? Pois então, aí você vai pegar aqui as iniciais, aí dá o mnemônico daquelas classes que são invariáveis. Você tira o pau, aí vai ficar aqui um mnemônico para você lembrar das classes invariáveis. Tá tranquilo aí pra gente? Vem de boa, vem tranquilo aqui com a gente, classes de palavras, tá? Aí tu lembras aqui, ó, lembra que a gente já viu isso daqui, já viu essa estrutura. Aí o que é que eu tenho que lembrar aqui, ó? Quando nós estivermos nessa relação, dentro de um contexto aqui, elas vão interagir, formando aquilo que nós falamos de frase, oração e período. Aí tu olhas aqui, ó, o que é que vai acontecer? Nós temos um outro quadro bem aqui, ó. 5 segundinhos, quem quiser de repente bater um print dessa tela que nós vamos passar, tá? Nós vamos passar para um outro quadro, para ficar bem de boa aqui. Enquanto você bate o print, eu dou uma olhada aqui no nosso chat, muita gente já com a gente. Gabriel Matos, Marcione Bentes, Neuma Aguiar, beleza? Tem um aqui, tá escrito entretenimento, lá ele, né? Boa tarde, sejam bem-vindos, interage aqui conosco, tá? Já tirou o teu print, aí tu vens aqui conosco. Olha aqui, ó. Essas classes, quando estiverem dentro do enunciado, estiverem o quê? Interagindo, se relacionando, formando frases, orações e períodos, elas darão origem àquilo que nós chamamos de quê? De termos da oração. Vamos ficar aqui, ó. Aí você coloca bem aqui, ó. Nós temos algo que nós chamamos de quê? Termos. Ei, criança, vem lá. Termos da oração. Olha aqui, ó. Termos da oração. Beleza? Termos da oração. Tá? Estes termos da oração, normalmente o enunciado ele vai falar para você aqui, ó. Identifique a função sintática. O elemento destacado, o elemento sublinhado exerce a seguinte função sintática. Sendo do período simples, aí você já vai automaticamente relacionar esses termos aqui, ó. Termos da oração, tá? Ele vai chamar aqui também, vai aparecer nas questões. Identifica o que? A função. Olha aqui, ó. Ele vai chamar aqui, ó. Função sintática. Tá? Ele vai chamar aqui da nossa função sintática. Ei, criança, vem lá. Meu enezeiro, tá? Você que está ligado aqui com o jeito, a nossa função sintática. Quando eu falar aqui pra gente, a partir de agora, doravante, falou em função sintática, falou para você identificar um termo da oração, automaticamente você relaciona esses elementos bem aqui, ó. Termos essenciais da oração. Eu coloquei aqui para você, tá? Termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Essenciais seria essencialmente aqui sujeito e predicado. Eu coloquei aqui a estrutura para você. Nós teremos o sujeito, primeira estrutura, predicado, que são os termos aqui, eu coloco uma estrutura relacionada ao predicado nominal, o nosso predicativo, tá? Mas tu vai lembrar essencialmente aqui, ó, termos essenciais, sujeito e o seu predicado, tá? Sujeito e o seu predicado. Aqui eu só amplio porque muitos dos enezeiros também eles estão na vibe aí do concurso, então a gente deixa filezinho aqui que é para você não ter nenhuma surpresa para a nomenclatura moderna. Vem lá. Termos integrantes, aqueles que integram, fazem a relação dentro do contexto. Nós temos aqui os nossos objetos. Objeto direto, vem lá. Objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, agente da passiva.
tá? Tem uma mudada aqui. Adjunto adverbial, agente da passiva. Nós temos os termos acessórios. Tá? Deu uma mudada bem aqui, tá, gente? Nós temos os termos acessórios. Vou colocar aqui pra gente, para não ficar feio aqui pra você. Deixa eu tirar bem aqui, ó. Adjunto adverbial, ele é acessório, tá, gente? Adjunto, os adjuntos, adjunto, ele é acessório, tá? Acabou que mudou aqui, tá? Complemento nominal, ele é integrante. Só porque mudou aqui. A tabela acabou mudando aqui. Não dá para eu configurar, beleza? Mas nós temos os nossos termos da oração aqui, ó. Objeto direto, quando nós estivermos fazendo análise sintática, a gente vai representar aqui, ó. Objeto, tá? Nós vamos representar aqui, ó. Objeto direto. Objeto direto. Ou de repente aqui, ó, em tudo em maiúscula, objeto direto. Objeto indireto, nós vamos representar aqui, ó, objeto indireto ou objeto indireto. O nosso adjunto adverbial, nós vamos representar aqui, ó, adjunto, tá? Adjunto adverbial. Lembra, adjunto adverbial é termo acessório, tá? Agente da passiva, a gente vai representar aqui, ó, tá? Agente, tá? Agente da passiva, beleza? Agente da passiva, tá? Nós temos aqui o agente da passiva. Nós temos o nosso vocativo, complemento nominal, é integrante, nós vamos chamar aqui de CN. Adjunto adnominal, termo acessório, tá? Adjunto adnominal, adjunto adnominal, tá? Beleza? Lembrando aqui, ó, não conseguirei configurar, mas o adjunto adverbial, ele é acessório, tá, gente? Não vai perder a paradinha aqui pra gente. O adjunto adverbial, ele é termo acessório, tá? O complemento nominal, ele é integrante, só porque deu uma mudadazinha aqui pra gente. Mas vamos lá. Falou em termo da oração, dificilmente ele, normalmente no enunciado, agora nas questões ele vai trazer. Olha, representa um termo essencial, ele vai explicar o que é. Integrante da oração. O que é que você tem que lembrar aqui, ó, destes termos? Sujeito, predicativo, predicado, tá? Objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, agente da passiva, complemento nominal, vocativo, aposto. Todos eles, tá? Todos eles se vinculam às estruturas lá do período simples, lá das classes de palavras. Por exemplo, aqui para você aqui, ó. O que é que eu tenho que lembrar aqui? Sujeito. Núcleo do sujeito, tá? Núcleo do sujeito. Olha aqui que eu tenho que colocar para você aqui, ó. Núcleo do sujeito é função de substantivo. Coloca bem para você, ó. Núcleo do sujeito, primeira informação aqui, ó. Núcleo do sujeito, função de substantivo, tá? O sujeito, sobretudo, seu núcleo é função de substantivo ou termo de valor substantivo. O que é? Uma estrutura, tá? Por exemplo, ali um pronome, que ele vai ter valor de substantivo. Mas núcleo do sujeito, o sujeito é função de substantivo, tá? E lembra lá, é função de substantivo. E este substantivo não pode estar preposicionado, tá? Sem preposição. Vou colocar aqui para você. Sem preposição, tá? Sem preposição. Filé? Sujeito, por exemplo, aqui, ó. Sujeito. Núcleo de sujeito é função de substantivo. Tem que estar filé aqui pra gente. Ou termo de valor substantivo. O que é que eu tenho que lembrar aqui, ó? É um termo que, em regra, tá? Ele aqui, ó. Ele ocorre sem preposição. Filé aqui pra gente. Predicado, se eu tenho extrair o sujeito de dentro do meu enunciado, quando existir, quando houver, logicamente, porque eu tenho oração sem sujeito. Aí o que é que acontece? Aquilo que se afirma, aquilo que se pronuncia a respeito do sujeito, aquilo que sobrou além do sujeito, aquilo vai ser o nosso predicado.
Predicativo é uma característica, é uma informação a respeito do sujeito ou do objeto. Predicativo, tá? Predicativo é o quê? Uma característica. É uma característica. Olha aqui, ó, é uma característica. É uma informação. É uma qualidade. Tá? Predicativo é uma característica, uma informação, uma qualidade a respeito de algo. Se for a respeito do sujeito, eu chamo de quê? Predicativo do sujeito. Sendo a respeito, de repente, do objeto, predicativo do objeto, tá? O objeto direto e o objeto indireto, esses caras são os nossos complementos verbais. Falou em complemento do verbo, falando em complemento do verbo, eu tenho quem? Só vamos ter objeto direto e objeto indireto. São complementos do verbo. Falou assim, ó, complementos verbais. Quem são os nossos complementos verbais? Ou é objeto direto ou objeto indireto. Complementos verbais. São somente esses daqui pra gente, tá? Termos que se relacionam ali ao verbo, a gente vai aparecer um cara aqui chamado agente da passiva. Mas quando ele falar diretamente aqui, ó, os complementos verbais, certamente ele vai estar se referindo ao objeto direto ou indireto. Essa que é a paradinha aqui pra gente, tá? O adjunto adverbial é aquela função que é oriunda ali, ela nasce ali junto, ela é parente, é a mãe mais velha do advérbio, ou seja, é um circunstanciador. Qual é a missão dela? Trazer o quê? Um detalhe. Circunstância adverbial é o detalhe, uma informação ali que é acessória, minúcia, o detalhe de alguma coisa, detalhamento. Adjunto adverbial, por isso que ele é acessório, tá? Nós temos o complemento nominal, sendo o complemento, ele se relaciona a nome, nunca a verbo, sempre ao nome, não vai se relacionar a verbo. Estes nomes que o complemento nominal ele vai se relacionar ao quem? Ao advérbio, ao adjetivo e ao substantivo abstrato. Vamos trabalhar cada um desses bebezinhos aqui. Nós temos o vocativo, que o vocativo nada mais é do que o quê? Que um chamamento. Vocativo ele é um chamamento. E o aposto ele vai ser o quê? Uma explicação. O aposto ele vai ser o quê? Uma explicação. O aposto ele vai ser o quê? Um esclarecimento. Vamos colocar aqui, ó. Tá? Esclarecimento. Filé aqui pra gente. Tá? Um esclarecimento. Tá de boa? Aqui uma visão panorâmica, ampla, a respeito dos nossos termos da oração. Tá? Falou em termos da oração, se tu observares aqui, são todos oriundos lá das nossas classes de palavras. Sujeito, predicado, que são os termos essenciais. Aí nós temos uma função aqui, o predicativo, beleza? Sujeito, predicado. Complementos do verbo, objeto direto e indireto. Adjunto adverbial, termo acessório, tá? Agente da passiva, termo que se relaciona ao verbo ali. Termos acessórios da oração. O complemento nominal mudou aqui a minha tabela, mas ele é termo integrante, mas nós temos ali o complemento nominal. Nós vamos ter adjunta de nominal, vocativo e aposto. Tranquilo? Uma visão panorâmica aqui, bem de boa, e vai avançando aqui com a gente, tá? Classes de palavras, daqui todo o tempo eu vou estar cobrando de vocês as 10 classes de palavras. Aí eu tenho que lembrar o que agora? Que essas classes de palavras, quando elas formarem frase, oração ou período, o que é que vai acontecer com ela? Elas vão ter um outro nomezinho lá, quando elas desempenharem função sintática, que são essas que eu apresentei aqui para você. Ei, tá tranquilo? Vem com a gente, segue lá, vem lá, interage com a gente. Venha para cá, venha mudar de vida, garanta a sua aprovação. Vamos começar a brincadeira aqui? Vamos começar a brincadeira para verificar se tá filé aqui, ó. Como nós falamos lá de quê? De morfossintaxe, aí eu já tenho que iniciar o quê? As nossas funções sintáticas. Aí eu tenho que aprender aqui a fazer algo que nós chamamos de análise sintática. Quando eu falar sobre análise sintática,
É analisar a função sintática. É isso daqui, ó, análise sintática. Análise sintática, olha aqui, ó, bem devagarzinho para você que é meio enemzeiro. Análise, olha aqui, ó, análise, beleza? Análise sintática. Falou em análise sintática, o que é que eu tenho que lembrar aqui? Eu tenho que lembrar, eu vou identificar, olha aqui, ó, isso daqui, ó, análise sintática, nós vamos o quê? Identificar, vem cá, criança, identificar, tá? Identificar as funções, acabamos de ver lá, as funções sintáticas, tá? Identificar as funções sintáticas. Funções sintáticas, que eu já sei também que vai aparecer para a gente como o quê? Termos da oração. Termos da oração. Filé, crianças? Tranquilo? Quando falarmos aqui, ó, faça análise sintática, aí você já sabe a seguinte situação aqui, ó. Eu tenho que identificar os termos da oração, eu tenho que identificar as funções sintáticas. Agora, na análise sintática, eu não estou falando mais de quê? De substantivo, de pronome, de advérbio, não estou falando. Isso daí é morfologia. Análise sintática, funções sintáticas, termos da oração, quem é que a gente vai lembrar? Eu tenho que lembrar de quem? Sujeito, exatamente. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, vocativo, são os nossos termos da oração. É essa que é a paradinha aqui pra gente. Tá tranquilo? Relembrou? Aí vem comigo aqui, ó. Normalmente, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que automatizar o processo, para ficar no automático aí para você, tá? É no automático. Aí, o que é que normalmente a gente vai fazer aqui, ó? Identifica o verbo. Vem bem aqui, ó. Identifica o verbo. Tá aqui, ó. Tchosk. 2, verifica se tem sujeito. Como é que eu verifico se tem sujeito? Faz essa perguntinha aqui, ó. Quem? Tá? Silvio, mas como é que eu vou saber se a palavra é verbo ou não? Bem simples. Se você conseguir flexioná-la em tempo, por exemplo, presente, passado e futuro, isso daí é verbo. Se você conseguir flexioná-la, ou seja, conjugá-la em pessoa, como assim pessoa? As pessoas, os pronomes. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Se você conseguir flexionar nessas pessoas, vai ser verbo, tá? Por exemplo, aqui, estuda. Eu estudo, tu estudas. Flexionou? É verbo. Eu estudei, eu estudava, nós estudávamos. Flexionou? É verbo. Eu estudarei, nós estudaremos, vós estudareis. Flexionou? É verbo. É assim que tu vais fazer, tá? Aí tu identificaste o verbo, o que é que tu vais fazer em seguida? Bem simples aqui, ó. 1, identifica o verbo. 2, verifica se tem sujeito. Qual é a perguntinha para o sujeito? Quem? Essa perguntinha vem antes do verbo. A resposta para esta pergunta, se houver, nós identificaremos o sujeito. Quem é que estuda? Quem é que estuda? O aluno, tá? Olha aqui, ó. O aluno, tá aqui, ó. O aluno, tá aqui o nosso sujeito. Tá aqui o nosso sujeito, tá? Aqui está o nosso sujeito. Olha a seguinte situação. Quando este meu sujeito apresentar somente o núcleo, o Silvio, o que é núcleo? Núcleo do sujeito é função de substantivo. Ou seja, se nessa estrutura nós temos somente um núcleo, tá bem aqui, ó, um núcleo, tá? Eu já sei que esse núcleo é função de substantivo, nós temos um sujeito, que nós vamos chamá-lo aqui de sujeito simples. Por que o sujeito é simples? Porque apresenta somente um núcleo. Acabou aqui pra gente, tá? Já identifiquei o meu sujeito. Como eu classifiquei sujeito simples? Porque apresenta somente um núcleo. Aí tu continuas a conversar com este verbo bem aqui, ó. Aí tu vais utilizar estas duas perguntinhas aqui, ó. Esta perguntinha, o que?
Essa perguntinha bem aqui, ó, quem? Essa perguntinha aqui, ó, o que, quem? Se tu usares essas perguntinhas aqui, tu lembras da seguinte situação. Ei, criança, anota aí pra ti, ó. Anota aí pra ti, ó. Quando tu utilizares essas perguntas aqui, ó, após o verbo que ou quem, você encontra os complementos verbais. Complemento verbal é o quê? Objeto direto, olha aqui, ó. O objeto indireto. Objeto direto, a regra é o seguinte aqui, ó, sem preposição. Tá? Aqui é o quê? Sem preposição. Objeto indireto, a regra é o seguinte aqui, ó, com preposição, tá? Com preposição. Com preposição. Beleza? Aí o que é que acontece? Nós temos muitas preposições. A, ante, após, de, até, com, contra, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, sob, trás. São as nossas preposições. Para você que é o Enem, galerinha do Enem aqui, você tem que lembrar aquelas que são mais comuns aqui pra gente. Tu coloca lá, em, a, ante, para, em, ante, para, com, perante, de. Pronto. Olha que fofinho aqui pra você. O que é que tu vai fazer aqui, ó? Tem que ser esperto na paradinha aqui, ó. Tem que ser esperto na paradinha aqui, ó. Quando você estiver conversando com o verbo, se eu quero identificar o complemento do verbo, tu utiliza isso daqui, ó. O que ou quem. Se apareceu sem preposição, ou seja, desta forma aqui, o verbo ele é transitivo direto e o seu complemento objeto direto. Quando tu conversares com o verbo e aparecer uma letrinha, essa letrinha é uma preposição. As mais comuns são essas daqui, ó. Em, a, ante, para, com, perante, de. Aí tem a musiquinha. Em, a, ante, para, com, perante, de. A preposição é fácil de aprender. Yupi! Tu vai gravar isso daí, tá? Faz uma tatuagem, tá? Canta pro teu namorado antes de dormir, quando você estiver no cinema, até você gravar isso daqui, ó, que vai sanar a tua pane, tá? Em, a, ante, para, com, perante, de. A preposição é fácil de aprender. É simples, mas tem que ser desafinado desse jeito, desde que você grave, tá? Tem que gravar na tua cabecinha. Olha aqui, ó. Aí o bizu, ele tem que dar certo para você. Você vai conversar com o verbo e vai tentar responder essas perguntinhas aqui, ó. Bem simples, olha. Olha aqui, ó. O aluno estuda. Aí tu vem bem aqui, ó. Utiliza a perguntinha. Estuda, 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 estuda o quê? Olha aqui, ó. Estuda, 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 estuda quem? Se você conseguir responder estas perguntinhas, o verbo é transitivo. A gente fala assim, ó, o verbo aceita complemento. Como é que eu sei que o verbo aceita complemento ou não? Você consegue responder essa perguntinha. O aluno estuda o quê? Cabe ou não cabe a perguntinha? O aluno estuda quem? Consegue ou não consegue responder? Consegue. Se coube a perguntinha, nosso verbo ele é verbo transitivo. Pergunta sem preposição, verbo transitivo direto. A resposta para a nossa pergunta será o complemento verbal, nós chamaremos de objeto direto. Pronto. Tá? Olha os termos da oração, olha a nossa análise sintática. Nessa minha estrutura, nós temos uma frase do período simples, na qual nós temos um sujeito simples, um verbo transitivo direto e um objeto direto. Aí agora já vai ser mais filé, já vai ser mais tranquilo para a gente. Você vem, como é que eu faço a análise sintática? 1, identifica o verbo. 2, verifica se tem sujeito. Fez a perguntinha para o verbo, se identificou o sujeito, vem bem aqui, ó, é a resposta para a minha pergunta. Quem é que precisa? Quem é que precisa? Quem é que precisa? João e Maria. Aqui está o nosso sujeito. O que é que acontece? Núcleo do sujeito é função de substantivo. Aqui, no caso, nós temos um núcleo, João. Aqui nós temos outro núcleo, Maria, tá?
Margem o núcleo, o meu sujeito, vou chamá-lo aqui de sujeito, que? Sujeito composto, bem filé aqui pra gente. Sujeito simples e sujeito composto aqui no nosso enunciado. O núcleo, sujeito simples, margem o núcleo, sujeito composto. É assim a paradinha. Aí tu conversa aqui com o verbo. A pergunta para identificar o verbo é isso daqui, ó. O que ou quem. Se você conseguir respondê-la dessa forma aqui, o que é que acontece? Responder dessa forma, o verbo é transitivo direto. Se aparecer uma letrinha, vai ser o quê? Uma preposição. Por exemplo, aqui, ó. Precisam o quê? Precisam que. Nota que está faltando alguma coisa. João, Maria, precisam. O que é que vai acontecer? Que tu vai fazer aqui, ó. De que. De quem? Apareceu uma letrinha. Nota que essa letrinha está na relação de quem? Das nossas preposições. Isso daqui é uma preposição. Tá aqui, gente. Isso daqui é o quê? É uma preposição. Tá? Aí o que é que acontece? Respondeu a pergunta? Sim. Então, nosso verbo ele é transitivo. Pergunta com preposição, verbo transitivo indireto. Tá aqui, ó. A resposta para a pergunta, João e Maria precisam de quê? Precisam de quê? De ajuda. Aqui é o quê? Objeto indireto. Mais um tipo de verbo. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, aquele que pede o objeto indireto aqui. Vem lá, eu tenho que brincar, eu tenho que conseguir responder aqui. Ó. Você vem, identifica o verbo. Verifica se tem sujeito. Como é que eu identifico se tem sujeito? Quem? Tenta responder aqui, ó. Saímos. Quem foi que saiu? Ei, olha para o verbo. Quem foi que saímos? Quem foi que saímos? Quem foi que saímos? Qual é a resposta que vai estar aqui? Você vai falar isso daqui, ó. Nós. Olha a paradinha aqui, ó. Você responde aqui, ó. Nós. Não é isso daqui? Nós. Quem foi que saiu? Quem é que saímos? Nós. Nós saímos. Nota a seguinte situação. Quando eu olhei os outros sujeitos, eles estavam o quê? Explícitos, ou seja, eles estavam escritos no meu enunciado. Este sujeito, nós, ele não está explícito, ele não está escrito no meu enunciado. Eu consegui identificá-lo pelo contexto, pela terminação verbal, pela desinência do verbo. Aí eu consegui. Quando tu conseguires identificar o sujeito, se ele não estiver escrito dentro do meu enunciado, tá? Se ele não estiver escrito, nós vamos chamá-lo aqui de sujeito, tá? Sujeito o quê? Sujeito oculto. O que é o sujeito oculto? Aquele que eu consigo identificar pela desinência verbal. Tá? Esse sujeito oculto eu chamo de sujeito oculto, sujeito elíptico, sujeito desinencial. Sujeito oculto, elíptico, desinencial, subentendido. Tá? Vários nomes, sinônimos, Silvio, são diferentes? Não, são sinônimos. Isso daqui é a mesma coisa. Eu vou chamar de sujeito oculto, ou elíptico, ou desinencial, ou subentendido. É a mesma nomenclatura, tá? Identificou o verbo. Já sei que é um sujeito. Aí vem bem aqui, ó. Quando você conseguir responder as perguntinhas, o que ou quem, vai encontrar uma coisa, um ser personificado, um objeto. Aí o verbo ele vai ser transitivo. Se você não conseguir responder essa perguntinha, o verbo ele é intransitivo. Não tem erro. Como assim intransitivo? Você vem e faz aqui, ó. Saímos, o quê? Saímos, quem? Tá observando aqui, ó? Vem lá. Fala pelo verbo. Nós saímos o quê? Nota que já ficou estranho aqui, não já? Ficou estranho. Nós saímos quem? Tenta responder a pergunta. Consegue responder? Não, né? Ficou esquisito. Quando você não conseguir responder a perguntinha, nós temos o quê? Verbo
intransitivo. VI. O que é VI? Esse izinho aqui, ó, de intransitivo. VI de intransitivo. O verbo, ele não pede complemento verbal, ou seja, objeto direto e objeto indireto. Acabou aqui pra gente. Acabou aqui pra gente. Tá? Vem lá. E Silvio, eu fiz a seguinte análise. Tá? Deixa eu passar aqui. Eu fiz a seguinte análise, Silvio. Eu fiz a seguinte análise. Silvio. Quando eu coloquei que nós saímos o quê? Aí eu respondi aqui, cedo. Tu tens que notar, gente, a seguinte situação. Quando eu falo aqui cedo representa uma coisa, tá? Coisa no sentido de ser um objeto, né? Por isso que eu chamo de objeto direto. É um objeto direto porque eu estou me referindo a uma coisa, a um ser. Pode ser personificado ou não. Cedo aqui, ó, ele não é uma coisa, não é um ser, é uma circunstância, tá? Beleza? Você poderia fazer essa análise aqui, ó. Aí o que é que acontece bem aqui, ó? Se tu tentares responder a perguntinha, o que, quem, aí tem verbo intransitivo. E Silvio, então quem é que vai ser esse cedo aqui, ó? Tenta responder as seguintes perguntinhas aqui, ó. Quando? Tenta aqui, ó. É um macetinho que a gente usa aqui, ó. Quando? Como? Onde? Por quê? Tá? Olha aqui, criança. Vem lá. Nota a seguinte situação. As perguntas que eu utilizo para encontrar o complemento verbal são qual? O que ou quem? Aí eu encontro objeto direto ou objeto indireto. Linhas gerais é isso daqui. Se eu não encontrei, se o meu verbo é intransitivo, eu já sei que, logicamente, ele não tem objeto indireto. Tá? Aí tu vai olhar aqui, ó. Se eu conseguir responder essas perguntas aqui, quando, como, onde, porquê, lá na gramática, quando você estiver estudando, você vai encontrar como advérbios interrogativos, você encontra esse carinha bem aqui, ó. Essas perguntas, você vai encontrar um cara que nós chamamos aqui, ó, de adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Circunstância de tempo, de modo, de instrumento. São várias circunstâncias verbais. Olha aqui, ó. Nós saímos quando? Quando foi que nós saímos? Cedo. Que é esse cara bem aqui, ó. Esse cara bem aqui. Este bebezinho bem aqui é quem? Adjunto adverbial. Tá? Adjunto adverbial. Beleza? Verbo intransitivo é aquele que não pede complemento. Quem é complemento do verbo? Objeto direto ou objeto indireto. Esse cara que está junto com ele é adjunto adverbial. Esse adjunto só vem com o verbo intransitivo? Não, ele ocorre com os outros verbos. Aí como é que eu vou identificar o adjunto? O macete aqui, ó, em Minas Gerais, os 80% ou mais dos adjuntos adverbiais, você vai conseguir identificar com essas perguntinhas aqui, ó. Quando, como, onde ou por quê? Aí fica filezinho pra gente. Ei, tá tranquilo? O pessoal tá muito caladinho, já vamos chegar nas questões pra gente brincar aqui, tá, gente? Vem avançando. Mais dois exemplozinhos aqui, pra ficar de boa pra gente. Quem quiser, bate o print 5 segundinhos aqui pra gente avançar. Deixa eu tomar um pouquinho de água enquanto você tira o print das questões aqui e vem-se embora aqui comigo. Vamos lá, mais uma de boa aqui pra gente. Mais um tipo de sujeito, vem lá. Entregaram a encomenda ao responsável. Olha aqui essa estrutura. Identifica o verbo. 2, verifica se tem sujeito. Quem? Quem foi que entregou? Quem foi que entregou? Quem é que está entregando? Olha aqui, ó. A resposta seria isso daqui, ó. Qual seria a resposta? Eles. Não é isso? Eles.
Aqui, certamente, tu consegues lembrar que aqui está o nosso sujeito, tá? Olha aqui, ó. Aqui está o nosso sujeito. Qual é a classificação desse sujeito? Aí você poderia colocar, Silvio, sujeito oculto. Calma. Nota que esse sujeito ele está na terceira pessoa do plural, eles ou elas. Aí tu vai te perguntar a seguinte situação aqui, ó. Quando eu falo eles, é de quem eu falo, são pessoas que ali em regra no plural aqui, ó. Você consegue identificar quem são eles, quem são elas aqui? Se eu não tiver um referente explícito dentro do meu enunciado, toda vez que você encontrar o sujeito na terceira pessoa do plural, olha aqui, ó. Eu tenho que lembrar que aqui está o quê? Na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa. Tá? Terceira pessoa. E aqui é o que pra gente? Terceira pessoa do plural. Quem são eles? Porque eu te explico aqui, ó. Se você não consegue definir, esse cara bem aqui, ó, é sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. E Silvio, mas por que não pode ser sujeito oculto? Se eu colocasse no singular, eles, tá? Eles é singular, eu consigo definir. Essa é a diferença do singular. Isso é singular, eu consigo definir eles. Eu estou vendo aqui, ó, eles. Quando eu falo eles, é pluralização genérica. Por exemplo, nesse eles, vem aqui, ó. Eles entregaram. Quem são eles aqui, ó? Plural. Podem ser dois, poderia dizer aqui, são dois homens. Então, são eles. Mas eles, de repente, aqui poderia ser um homem e um garoto. Eles, isso daqui também é plural, satisfaz. Eles, eu poderia ter o quê? Duas mulheres e um homem. É eles. Eu poderia ter 10 pessoas, também é eles. O meu sujeito é indeterminado. Ele é vário. Eu não consigo definir aqui pelo contexto. Por isso que eu chamo de sujeito indeterminado quando nós temos terceira pessoa do plural sem referente. É isso daqui a história, tá? Então, quando você vir o sujeito, tá? O verbo na terceira pessoa do plural, aí você encontrou esse pronome oculto, se ele não tiver referente, sujeito indeterminado, tá? Aí olha aqui, ó, esse verbo, o que é que acontece? Se eu utilizar as perguntas, o que, vem aqui comigo, criança, o que, ok, se esse verbo admitir a pergunta, o meu verbo é transitivo. Certamente você já deve desconfiar que esse verbo é transitivo bem aqui, ó. Entregaram o quê? Entregaram o quê? Olha aqui, ó. A perguntinha que eu vou utilizar, é a primeira, tá? A perguntinha que eu vou utilizar é a primeira. O que foi que eles entregaram? Entregaram o quê? Aí tu olhas aqui, a encomenda. Tá aqui, ó. Entregaram o quê? A encomenda. Objeto direto. Verbo transitivo direto, objeto direto. Tá? A quem, olha aqui, ó, lembra a seguinte situação. Eu utilizei a primeira pergunta, o que? Encontrei a coisa. Aí, olha aqui, ó, a quem. Se tu olhares bem aqui, ó, este a quem, este azinho é a nossa preposição. Tá? Aqui no norte, a gente utiliza o que? O nosso para. O a gente utiliza aqui o para, que também é preposição, tá? Olha aqui, ó, se tu observas aqui, ó, ocorreu a minha pergunta, e aqui já apareceu quem? A nossa preposição, não esquece isso daqui, ó, já apareceu a nossa preposição, tá aqui a nossa preposiçãozinha aqui, tá? Tá aqui a nossa preposição. Aqui está a nossa preposição. Vou colocar bem aqui, pronto. Aqui está a nossa preposição. Filé de boa aqui pra gente. Tá? A resposta para essa pergunta, entregaram o quê? A encomenda a quem? Ao responsável. Esse cara bem aqui, ó, objeto indireto. Ou seja, nós temos o verbo transitivo direto e indireto. Este verbo nós chamamos de quê? Esse verbo aqui que está assim pra gente, ó, verbo transitivo, tá? Verbo transitivo direto
e indireto. Esse nosso verbo bem aqui, ó, nós vamos chamá-lo de quê? De verbo. Esse nosso verbo bem aqui, ó. Verbo bitransitivo. Verbo bitransitivo. Verbo bitransitivo. O que é o verbo bitransitivo? Aquele que pede os dois complementos ao mesmo tempo, tá? Olha aqui, ó, uma enxurrada, análise sintática, termos de oração, tipos de sujeito. Filé para você fazer logo um apanhado bem panorâmico aqui pra gente. Tá tranquilo? Vem mais uma, minha criança. Vem mais uma comigo aqui, ó. Joana é esperta. Identifica o verbo. Identifica o verbo. Esse quando você encontrar, esse carinha bem aqui, é o verbo ser. Se ele não tiver a indicação de tempo, por exemplo, as horas, os meses, é meio-dia, são 2 horas. Se ele não tiver na indicação de horas, a regra é o seguinte, ele é verbo de ligação. Sendo verbo de ligação, ele vai relacionar quem? Ele relaciona o sujeito, tá? Ele relaciona o sujeito, nesse caso aqui um sujeito simples, tá? Ele relaciona o nosso sujeito. Aqui, ó. Sujeito, tá? É um sujeito simples aqui pra gente. Há uma característica sua. Tô mais claro aqui. Há uma característica sua, que esse cara aqui é o quê? Predicativo. Lembra do predicativo? Predicativo. Aí tu lembras assim, Silvio, o que é predicativo? Predicativo é uma informação, é uma característica, é uma qualidade. Por exemplo, aqui, Joana. Como é que Joana é? Qual é a característica dela? Qual é a qualidade dela? O que é que define, assim, algo que particulariza aqui? Como é que Joana? Qualificação dela aqui, característica. Joana é o quê? Esperto. Isso daqui é predicativo, tá? Esse predicativo, essa característica, essa informação é a respeito do sujeito. Por isso que eu chamo aqui de predicativo, tá? Predicativo do sujeito. Porque predicativo do sujeito é uma característica, uma informação a respeito do sujeito. Predicativo do sujeito aqui dentro do enunciado. Tá de boa? Tá tranquilo? Nota que nós temos mais um tipo de verbo. Nós chamamos aqui de tá? Nós chamamos de VL, verbo, tá? Verbo de ligação. Nós chamamos aqui de verbo de ligação. Olha que filé aqui pra gente. Verbo de ligação. O que é o verbo de ligação? Ele relaciona o sujeito ao predicativo do sujeito. Tá aqui, ó. Ele relaciona o sujeito a uma característica sua, que neste caso será o predicativo do sujeito. Aqui está o nosso verbo de ligação, tá? Um sujeito simples aqui. Choveu a tarde inteira. Último exemplozinho de hoje aqui, ó. Choveu a tarde inteira. Identifica o verbo. Tá aqui, ó. 2. Verifica se tem sujeito. E criança, aí de onde você está, na sua casa, no intervalo do seu trabalho, no horário do seu descanso, você certamente já consegue identificar. Quem foi que choveu, né? Quando a gente quer identificar que é um sujeito, eu faço a perguntinha. Quem? Para o verbo. Já nota que esse verbo aqui ele é diferentão. Silvio, como é diferentão? Tenta conjugar esse verbo aqui com as pessoas. Imagina você falando aqui, ó. Eu chovo. Tá amarrado, né? Já fica esquisito, né? Eu chovo. O cara olha assim, tá amarrado, né? Tu choves. Ele chove. Nós chovemos. Nota que já não é comum isso daqui, né? Quem é que chove? Aí tu ia responder, pô, Silvio, tá muito na cara. Quem é que chove? A chuva, né? Então, lógico, quem é que chove? A chuva. Eu chovo. Tu olha assim que não é habitual. Tu não choves, né? É certo se tu levar um chifre aí tu vai chover de tanto chorar, né? Mas se for no sentido real, o que é que acontece aqui, ó? Choveu, tá? Choveu, eu estou falando de quê? Olha aqui, ó. Aí tu anota a observação aqui, ó. Observação. O que é que nós temos nesse verbo aqui? Verbo que indica, tá? Verbo que indica
Fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza. Pronto. Da natureza. Verbo que indica fenômeno da natureza. Tá? Choveu. Eu estou falando do fenômeno da natureza, o fenômeno meteorológico. Quando isso acontecer, o que é que vai acontecer aqui, ó? Nós não vamos ter, não consegue responder a pergunta do sujeito. Quem foi que choveu? A chuva? Não, pô. É muito ilógico isso daqui. Quem foi que choveu? O que é que acontece aqui, ó? Em se tratando do verbo, tá? Choveu. O sujeito aqui, ó, é o que nós chamamos de sujeito. Anota aí, ó. Sujeito inexistente. Sujeito inexistente. Sujeito, olha aqui, ó. Sujeito inexistente. Tá? Sujeito inexistente. Ou você vai encontrar aqui como oração. Tá? Oração sem sujeito. Ou oração sem sujeito. Tá? Sujeito inexistente e oração sem sujeito. Antes que você me questione, isso daqui é um conceito gramatical. É porque seria o quê? Redundante você expressar. Porque se eu tenho um verbo que já está indicando um fenômeno da natureza, é lógico que esse fenômeno está praticando a ação. Choveu. Quem foi que praticou a ação? A chuva. Então seria redundante eu colocar aqui. A chuva choveu a tarde inteira. Isso é redundância. Tá? Então é um conceito gramatical lógico. Nevou. Aqui nós não verificamos, por exemplo, a neve. Mas nevou. Quem foi que nevou? A neve. Não, você não vai observar. O fenômeno da natureza em geral, o que é que acontece aqui, ó? Eu não coloco o sujeito para evitar uma redundância. A chuva choveu. É ilógico isso daqui, tá? Por isso, quando nós temos lá os fenômenos da natureza, o que é que nós falamos aqui? Falamos o seguinte, que nós temos uma oração sem sujeito ou um sujeito inexistente, pelo menos um sujeito gramatical. O sujeito lógico nós temos dentro do contexto, que é logicamente o próprio fenômeno da natureza. Tá tranquilo? E se eu ver a classificação desse verbo aqui, ó. Este verbo, se for olhar, tu tenta responder a perguntinha aqui, ó. Choveu o quê? Choveu quem? Quem foi que choveu? Nota que a pergunta já fica esquisita, né? Quem foi que choveu? À tarde que está chovendo? Não. O que foi que choveu? Choveu à tarde? A tarde caiu do céu? Não tem lógica isso daqui. O que é que acontece aqui? Você não consegue responder as perguntinhas. Esse nosso verbo bem aqui, olha, é verbo intransitivo. Agora, se tu me perguntares aqui, ó, quando foi que choveu? Onde foi que choveu? Aí tu lembra aqui, ó, a tarde inteira. Isso daqui vai ser o quê? Adjunto adverbial. Tá? Adjunto adverbial. Tranquilo? Olha só como a gente brincou aqui, ó. Falamos de todos os tipos de sujeito. Falamos de todos os tipos de verbo, que você vai encontrar isso daqui como transitividade verbal ou predicação verbal. Nós falamos aqui, ó. Além de identificar o que? Diversos termos da oração. Está acompanhando com a gente? Está preparado para começar a nossa brincadeira? Ei, você que está com a gente. Neuma, estou muito caladinho hoje. Ei, interage aqui com a gente. Tem 24 pessoas online. Vamos brincar agora? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar a nossa questão. Quem quiser bater um print da tela, bate. Eu vou colocar as questões. Aí eu vou dar 5 segundinhos para você. Você vai fazer a resolução. Ei, comenta com a gente lá no chat. O importante é você acertar. Vamos lá brincar? 1, 2, 3, everybody together. Eu tô internacional hoje, né? Bora lá? Vem lá comigo aqui, ó. Primeira questãozinha, facilzona aqui pra gente, tá? Quem estava conosco, nós já resolvemos uma questãozinha dessa parecida aqui, ó. Observe o segundo quadrinho do texto. Aí você, que é um enezeiro safo, você coloca já aqui, ó. 1, 2, 3. É assim que tu vai fazer, tá? Deixa eu tomar uma aguinha, bate um printzinho aqui e vem-te embora com a gente. Já vou falar do Vasco para animar. Ô, bicho, lá vem vocês querem me magoar também, né? Pô, aí na covardia de vocês. Não, eu vou justificar, pô.
O Vasco ganhou uma e perdeu duas, mas porque foi o seguinte, tá? O Vasco gastou todos os gols dele com o Santos, nosso Santos do André, que o André até fugiu daqui do estúdio, tá? Aí o que aconteceu? Nos outros jogos ele tava sem gol, pô. Aí foi na covardia. Se tivesse dado mais um tempo pra gente economizar, a gente ainda teria gol, pô. Foi por isso que a gente perdeu os dois outros jogos. Mas vida que segue, né? Bora lá. Tá de boa? Olhou os quadros, observe o segundo quadrinho do texto. Por que você não cuida da sua vida, guri? Estou cuidando, tá? Aí ele vai dar algumas alternativas aqui pra gente. Vem lá. Deixa eu colocar bem aqui que dá para analisar. Sabendo que o verbo cuidar, no sentido em que aparece no texto, é transitivo. Olha aqui que ele coloca aqui pra gente. Transitivo indireto. É correto afirmar que na oração 2, o verbo utilizado. Na oração 2, o verbo utilizado também é transitivo indireto, é intransitivo, transitivo direto, é ao mesmo tempo transitivo direto, indireto, pode variar. Ou seja, o que é que ele está querendo aqui? Que você identifique a transitividade do verbo. Quando ele fala aqui que o verbo da primeira oração, tá? Ele é transitivo indireto, aí tu vem bem aqui, ó. Porque você não cuida. Sujeito é sujeito oculto você, tá? Nosso sujeito aqui. Cuida de quê? Aqui é verbo transitivo indireto, cuidando de quê? Da sua vida, objeto indireto, tá? Seria essa análise que você iria fazer. Estou cuidando. Se tu quiseres encontrar o sujeito, aí tu vem bem aqui, ó, identifica o verbo, quem é que está cuidando? Eu. Eu estou cuidando. Sujeito oculto, tá? Dois sujeitos ocultos. Estou cuidando, tá? Estou cuidando, também aqui a nossa locução. Estou cuidando, aí o que é que vem aqui? De quê? Se tu observa bem aqui, ó, de quê? Essa parte do de que está o quê? Omitida. Eu estou cuidando do quê? Da minha vida, que é justamente a resposta. Está cuidando de quê? Deixa eu tirar essa perguntinha bem aqui. Tirar bem aqui, tá, gente? Vou colocar aqui embaixo para ficar legalzinho aqui. O que é que acontece bem aqui, ó? O complemento, o que é que acontece? É justamente a resposta da pergunta. Isso daqui a gente chama de zeugma, tá? Para evitar a repetição, que foi o que eu fiz, eu omiti propositalmente aquilo que já havia ocorrido no enunciado anterior. Por que você não cuida da sua vida, guri? Eu estou cuidando de quê? Aí olha que ele iria responder aqui, ó, da minha vida. Eu estou cuidando de quê? Da minha vida. Ou seja, nós temos aqui a locução, que é o verbo transitivo indireto. Este em azulzinho aqui é o nosso objeto indireto. Ou seja, quanto à transitividade do verbo, aí você marcaria aqui a letra A. Também é transitivo indireto, tá? Levando em conta que parte da oração 12 está oculta. Este oculta, tá? Lembra aqui que ele poderia colocar aqui elipse, tá? Ele poderia chamar de elipse. Isso daqui é uma elipse. Beleza? Ou seja, gabarito aqui é letra A. Ele coloca aqui, é intransitivo, aquele que não pede complemento. Ele está pedindo um complemento verbal. É transitivo direto. Transitivo direto, eu peço o objeto direto, que em regra aquele complemento, o complemento que ele vai vir sem preposição. É ao mesmo tempo transitivo direto ou indireto, neste caso o verbo seria bitransitivo. Pode variar a transitividade dependendo da oração apresentada no terceiro quadrinho. Pode sim variar a transitividade, porém no contexto em que se apresenta ele é transitivo indireto. Gabarito, letra A de amor. Ei, tá respondendo? Foi muito rápido, tá? Tá resolvendo? O pessoal tá caladinho. Cadê a Marcione, a Neuma, dormiram? Entretenimento.com. Ah, não sei qual é esse entretenimento aí. Ei, vem lá comigo, vamos lá. Vamos dois aqui, ó, caminhando para o finalzinho aqui da nossa aula. 2. Vem aqui, ó. 5 segundinhos para você. Resolve, bebê. No Brasil,
No português do Brasil, a função sintática do sujeito não possui necessariamente uma natureza de agente, ainda que o verbo esteja na voz ativa, tal como foi encontrado em... O que é que acontece? Aqui já é um conceito lá. Lembra que nós vimos lá o agente da passiva? Em se tratando das vozes do verbo, tá? Em vozes do verbo, nós teremos ali voz ativa, o sujeito pratica a ação verbal, e voz passiva, o sujeito ele sofre a ação verbal. Aí sempre que a gente fala de vozes do verbo, o que é que eu falo assim para o meu aluno? Olha, esse daqui, ó, o conceito ele é gramatical, tá? É uma estrutura gramatical. Porque o que é que acontece? Vai ocorrer algumas estruturas em que eu não tenho estrutura de voz passiva, porém o sujeito ele sofre ação verbal. Aí não cabe a discussão, tá? Qual é o conceito que eu tenho que ter? Sujeito pratica ação verbal, voz ativa. Ele sofre ação verbal, voz passiva. A voz passiva, por exemplo, em termos gramaticais, estrutura gramatical, nós vamos ter a voz passiva analítica, que é formada pelo verbo ser mais um particípio, tá? Nós temos a voz passiva sintética, que ela vai ser formada por um verbo transitivo direto em regra, tá? Mais a partícula ser, que será a partícula passivadora. Isso daqui é a estrutura de voz passiva. Quando ele coloca aqui pra gente, ó, a função sintática do sujeito não possui necessariamente uma natureza de agente, ainda que o verbo esteja na voz ativa, como foi encontrado. O que é que ele está falando aqui? Ó? Eu tenho uma estrutura de voz ativa. Tá? Ou seja, nós vamos ter um sujeito, uma estrutura de voz ativa, mas a minha noção de passividade, o sujeito ele está sofrendo ação verbal. Aí tu vem bem aqui, ó. Já vem na letra A. O carro furou o pneu. Quando eu falo bem aqui, ó, que o carro furou o pneu, nota a seguinte situação. Ainda que eu tenha uma estrutura de voz ativa, furou. Qual é a noção? Que o carro, ele recebeu ação também, ele está sofrendo, né? Isso daqui, no nosso dia a dia, a gente poderia falar assim, ele teve prejuízo? Teve, porque ele furou o pneu dele próprio, tá? O carro furou o pneu, é o que temos aqui, ó. O carro furou o pneu e bateu no meio-fio. Quando ele fura o pneu, aqui, ó, tá? O que acontece aqui? Então, gabarito, já de cara aqui, ó, gabarito, a letra A, tá? Gabarito, a letra A. Beleza? Gabarito, a letra A. Bem tranquilo. E bateu no meio-fio. O carro bateu no meio-fio. Mas aqui o que é que está acontecendo? Você poderia dizer, Silva, mas ele não sofreu dano aí? Até sofreu. Mas aqui está dizendo diretamente, aqui, ó, por exemplo, ele bateu no meio-fio. Ele não mostra aqui no claro, somente nessa estrutura, qual foi a parte que ele bateu. Certamente ele sofreu um dano. O carro furou o pneu, ele tem um pneu. Então o pneu está furado, está no carro, tem uma ação passiva, ele está recebendo ação, tá? Aí tu vens aqui, ó. O refém conseguiu acionar a população. Quem está praticando de acionar? O refém, tá? Tentaram lixar eles. Em se tratando do sujeito indeterminado. Afirmou o major afirmou, tá? Sujeito aqui da nossa oração, simples, voz ativa. Gabarito, a letra A, bem filezinha aqui pra gente, tá? Entretenimento acertou aqui na letra A. Cassiane Sampaio, boa tarde, Cassiane. Tá dormindo, Cassiane. Neuma, tava dormindo. Bora, vem lá com a gente. Beleza? Acertou aí, ó. Só entretenimento, já marcou a letra A. Vamos mais uma aqui, vamos mais uma. Tá? Tem só umas linhas aqui bem de boa. Olha aqui, ó. A invasão, nós temos uns termos destacados. Vamos avançar aqui, falta 3 minutinhos aqui para nossa aula. Aí tu vem bem aqui, ó. Os termos. O uso do papel, vai adiantando aqui. E um manual de instrução, se identificam sintaticamente por exercerem nas respectivas orações função de. Aí tu vem bem aqui, ó. Ele está perguntando o seguinte aqui, ó. Qual a função sintática destes termos destacados aqui, ó? Qual é a função sintática deles aqui, ó? 5 segundinhos para você. Lembrando, o que é função sintática? É sujeito, é objeto direto, é objeto indireto, é complemento nominal, é aposto. Tá? Identifica a função sintática destes termos aqui, ó. Qual a dica que eu te dou?
o sujeito não necessariamente, os termos da oração não necessariamente vão vir na ordem. Eles podem estar invertidos dentro do enunciado, tá? Inclusive, nós temos uma figura de linguagem que nós vimos que é a nossa inversão, né? A nossa inversão, nosso hipérbato. É a inversão dos termos da sua ordem sintática original. Vamos lá? 3 segundinhos, tá? Alguém acertou aqui, ó, entretenimento? Não? Vai, marca aí. Qual a função sintática desses caras aqui? Aumentou o uso do papel. Como é que a gente faz? 1, identifica logo o verbo. 2, verifica se tem sujeito. Quem foi que aumentou? Ei, vem comigo aqui. Quem foi que aumentou? Quem foi que aumentou? Quem é que está aumentando? Quem foi que aumentou? Olha aqui, ó. O uso do papel. Aqui está o nosso sujeito. O sujeito está após o verbo, está invertido. O uso do papel aumentou em todo o mundo. Seria essa ordem lógica aqui. O uso do papel sujeito, tá? Primeira estrutura, eu já sei que é sujeito. Segunda estrutura, em todo o mundo. E não apenas porque a cada novidade eletrônica lançada no mercado corresponde um manual de instrução. Aí tu vem bem aqui, ó. 1, identifica o verbo. 2, verifica se tem sujeito. Quem é que corresponde? Quem é que está correspondendo? Quem é que corresponde aqui, ó? Ele ou ela. Ele quem? Um manual de instrução. Aqui está o nosso sujeito. O manual de instrução, deixa eu colocar aqui para você, ó, seria essa ordem aqui, ó. Um manual de instrução, um manual, olha aqui, ó, a ordem direta aqui, ó, um manual de instrução, um manual de instrução, o manual de instrução corresponde, o manual de instrução corresponde, tá? Se fosse a ordem, corresponde a cada novidade, eletrônica lançada no mercado. Pronto, seria essa ordem direta aqui, lançada no mercado. O mercado de instrução, tá? Essa daqui seria a ordem direta. Ou seja, ali está o nosso sujeito. Qual é a função sintática destes elementos? Ambos exercem a função sintática de sujeito dentro do enunciado. Aí eu coloquei, tirei do hipérbato e coloquei na ordem direta aqui normal. Beleza? Aí tu vens aqui, ó. Qual a função sintática dos termos? A função sintática é de sujeito. Gabarito, a letra D. Beleza? Tranquilo? Galera, acertou aqui com a gente, tá? Tem mais um tempinho aqui? Aí eu vou passar aqui, deixa eu olhar aqui, tá? Já tem 5 segundinhos aí aqui, cadê o pessoal? Aí vem bem aqui, ó. A questão 4, rapidinho aqui pra gente. Aí tu olha aqui, ó. O que motivou o apito do juiz? Ele tá fazendo uma marcação de algo que tá errado. Uma marcação de algo que está errado ou não. O que motivou o apito do juiz foi. Aí tu vem lá. Esse juiz, as cobras aqui, esse juiz, nada ou escapa. Uso indevido de pronome. O que foi que ele acusou aqui? Uso indevido do pronome. Qual o pronome que está errado aqui, ó? Aí tu vai fazer a seguinte situação aqui, ó. Verbo transitivo direto, tá? Verbo transitivo direto. O pronome que ele se relaciona, pronome vai ser o e a. Verbo transitivo indireto, o pronome que ele se relaciona vai ser sempre o lhe, tá? Vai ser sempre o lhe. Se tu olhas bem aqui, ó, o verbo escapa, que é o verbo escapar. Que escapa de alguma coisa. Aqui nós temos o que? Verbo transitivo indireto.
direto. Sendo o verbo transitivo indireto, este ozinho bem aqui, ó, ele está incorreto. Seria, corrigindo, seria isso daqui. Nada lhe escapa. Seria essa estrutura aqui, ó. Nada lhe escapa. Seria essa estrutura aqui. Ou seja, o que é que acontece aqui? Nós temos, assim, o que ele coloca aqui pra gente? O uso indevido de pronome. Eu troquei o objeto direto por um objeto indireto. Aí ele coloca bem aqui, o que motivou o apito do juízo? O que é que está errado no enunciado? A necessidade de empregar ínclise? Não, nada. Eu tenho o caso de próclise obrigatória. Palavra, sentido negativo, próclise obrigatória. O uso de objeto direto no lugar de objeto indireto. É justamente isso daqui, ó. O uso do objeto direto, o a, que são objeto direto, no lugar do lhe, que é o objeto indireto, que é o nosso gabarito bem aqui. A opção pelo pronome pessoal oblíquo o em vez de a. Porque eu estou utilizando o, porque o é masculino, eu estou falando o juiz, tá? O a eu não posso utilizar porque eu falo o juiz, tá? O juiz. Fala o juiz e não a juiz. Daí você tira aqui a letra B. A obrigatoriedade da mesóclise na construção linguística. Mesóclise só vai ocorrer com o futuro. O futuro do presente é o futuro do pretérito. Transgressão às regras de concordância nominal relacionadas ao pronome. A concordância está correta. O que eu tenho aqui é um erro de registro, um erro de transitividade verbal aqui pra gente, tá? Gabarito, portanto, 4, letra B. Tá? Acertou, galera acertou. Aqui, ó, Neymar acertou. Muito bem, vem avançando aqui com a gente. E a última ilha de hoje, para a gente já dar um intervalo aqui para você, tá? Para não ficar sem gabarito e finalizar essa nossa apostilazinha bem aqui, ó. Alguns elementos linguísticos estabelecem relações entre as diferentes partes do texto. Nesse contexto, o vocábulo assim tem função de. Aí essa daqui é direta. Assim, tá? Assim, desse modo, nesse sentido, o que é que vai acontecer? Eu vou que fazer um encerramento. Encerramento. Nós vamos fazer aqui o fechamento. Normalmente você utiliza isso daqui na nossa conclusão da nossa redação, fechamento, tá? Nós vamos utilizar, por exemplo, aqui para síntese de estruturas. Aí vamos logo bem direto, rapidinho, por conta do nosso tempo. Ele fala aqui, ó, quando eu falo contrariar argumentos, eu vou utilizar estruturas adversativas. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, só que, não obstante. Aí tu tiras aqui. Acrescentar um novo argumento, eu estou falando de conectivos aditivos. E, nem, não só, mas também, tal. Beleza? Aí tu vai tirando aqui. Introduzir uma explicação. Na verdade, aqui nós teríamos um termo de valor conclusivo. Apresentar uma analogia. Analogia eu faço com termos comparativos. Quem é que vai ficar aqui pra gente? Gabarito, letra B, de bombonzinho de coco. Sintetizar informações anteriores. Conectivo, tá? Conclusivo. E a gente fecha a nossa aulinha de hoje, bem de boa, bem bacana pra gente, tá? O gabarito aqui é a letra B. Filé, tranquilo? E a gente vai dando um breakzinho aqui. Não esquece que logo em seguida a gente vai ter aula para o concurso público. Vai lá, toma um cafezinho e logo eu volto aqui para mais uma aulinha. Muito obrigado por sua atenção, forte abraço, uma boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos e até o próximo encontro, se Deus quiser.